Agora é o momento de falarmos de saúde aqui no Link News. Você sofre de desmaios? Sabe que isso pode ter relação com problemas cardíacos? Pois é. A doutora Fátima Duma Sintra, cardiologista do Hospital Moriá, está aqui conosco para falar sobre como o nosso coração pode nos fazer perder a consciência. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Eu já sei de histórias de quem desmaia porque é hipoglicêmico ou fez muito esforço. Quando que um desmaio pode acender um sinal de alerta e, olha, você pode ter algum problema no coração? Então, boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Existem algumas características realmente que chamam a atenção da equipe médica e aí esse paciente tem que ser avaliado de uma maneira mais rápida, né? Então, por exemplo, o desmaio que acontece durante a atividade física, em especial no pico do esforço, é um desmaio que até que se prove o contrário, existe uma arritmia cardíaca por trás e isso gera algum tipo de incômodo e a investigação tem que ser um pouco mais rápida. Desmaios na posição deitada também é uma coisa que não é usual para ser uma queda de pressão, por exemplo. Não é? As quedas de pressão normalmente acontecem com o paciente na posição em pé. E diga-se de passagem, é uma das causas mais frequentes de desmaio. Então, quando o paciente perde a consciência deitado, isso também levanta a possibilidade de ser uma causa cardíaca e esse paciente, normalmente, quando é admitido num serviço de pronto atendimento, ele vai possivelmente ter que evoluir para uma internação, para uma investigação mais detalhada. O tempo de desmaio que a pessoa ficou desmaiada e também o regresso dela podem dar sinais da gravidade desse tipo de desmaio, ou seja, se ela voltou muito perdida, isso dá alguma dica para vocês médicos do que está acontecendo? Então, às vezes tem condições que mimetizam um desmaio, mas na verdade não são. Por isso que quando a gente vai falar desmaio, significa uma perda súbita e curta da consciência, com recuperação espontânea, quer dizer, o paciente tem que retomar a consciência espontaneamente sem nenhum tipo de sequela. Porque se existir alguma sequela, aí pode ser que não seja desmaio em si, pode ser que seja, por exemplo, um AVC, um ataque isquêmico transitório, mesmo uma epilepsia, e às vezes confunde realmente na prática clínica. Será que ele foi uma crise epilética ou ele desmaiou? Então, essa volta, isso que você está mencionando, o tempo que ficou sem consciência, ou se gerou alguma confusão mental depois do evento, isso talvez a gente tenha que alocar num grupo. Será que não foi uma epilepsia e não um desmaio propriamente dito? Porque o desmaio normalmente tem essa característica de ser bastante encurtado e não gerar nenhum tipo de sequela depois do evento. Doutor, infelizmente, acredito que as pessoas têm o hábito, desmaiou, como a gente comentou no começo, a senhora citou, porque eu tive baixa de pressão, não é nada, e não vai investigar. Então, quais seriam as dicas que a senhora, como médica, pode passar para as pessoas? Desmaiou? Procure um médico, o que fazer? Então, você sabe que o desmaio é super desafiador, assim, para quem o atende, né? Para o médico, ele é desafiador, porque ele pode sinalizar um quadro que realmente, como você mencionou, não tem problema nenhum, um quadro benigno, só caiu a pressão porque estava com calor, porque não tomei água adequadamente, porque fiquei muito tempo em pé, né? É comum em culto religioso, em noivo, sabe? Quando você está madrinha de casamento, aquela situação que você fica em pé muito tempo, naquele lugar abafado, normalmente com uma roupa desconfortável, aí acaba existindo um reflexo que cai a pressão. E isso está demonstrado que não aumenta a taxa de mortalidade, quer dizer, não põe o indivíduo em risco por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo desmaio também pode sinalizar, como eu mencionei, uma arritmia cardíaca, uma condição que gera gravidade. Então, a gente fazer a investigação clínica e alocar aquele paciente numa situação mais benigna, só de uma queda de pressão, ou numa situação que realmente pode ser um prenúncio de um quadro mais grave no futuro, isso é desafiador e exige uma investigação. Por isso, a mensagem, talvez, que você gostaria de escutar e que a gente poderia compartilhar
todo desmaio precisa ser avaliado, né? Todos eles. Imagino que, diferente de outras doenças, o desmaio não define só se você está gordo, você está magro, se você come bem ou come mal. Pode atingir qualquer pessoa, não? Pode atingir qualquer pessoa, apesar de que existem alguns momentos que nós somos mais vulneráveis, né? A segunda década de vida, assim, entre 15 e 25 anos, existe uma probabilidade de desmaio um pouquinho maior, né? Então, é uma faixa etária um pouquinho mais vulnerável. Talvez por questões hormonais, por questões de mudança da superfície corpórea, então é uma fase vulnerável. Agora, isso volta a acontecer um pouquinho mais para frente, lá depois da sexta, sétima década de vida, aí volta a aumentar a incidência de desmaios na prática clínica. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação e pelas explicações sobre o desmaio aqui conosco. Eu que agradeço.